passando por situações improváveis, daquelas que você pensa assim, não tem jeito, mas Deus vem, muda o cativeiro, muda a história, né? Te dá uma nova oportunidade. E é dentro desse contexto que nós vamos desenvolver a palavra nesta noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Jonas 2, verso 1. Jonas 2, versículo 1. Nós iremos refletir do verso 1 ao 9. Do 1 ao 9, na verdade, são as orações que Jonas fez. O 10 é o fechamento do versículo do capítulo 12, amém? E nós vamos dar um retorno aí no capítulo 1. Jonas 2. Profetas menores. Jonas 2, versículo 1. Amém? Miri está querendo passar um recado, Miri? Não? Não. Tá. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: vamos voltar um verso atrás aí, no capítulo 1, no verso 17, para nós termos um entendimento maior do contexto, do porquê Jonas está nessa situação. Vamos voltar um verso atrás aí, verso 17. Amém? Acharam aí? Capítulo 1, 17. É um versículo antes aí do que nós acabamos de ler. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas por que Jonas estava no ventre desse peixe? Nós fazemos uma recapitulagem do capítulo 1. Nós vimos que Jonas, ele veio a palavra do Senhor a Jonas para que ele levasse a palavra a Nínive, uma palavra de arrependimento. E Jonas faz completamente o contrário. Ele desce para Jope e compra uma passagem para Tarsis. E nessa viagem ele simplesmente vai para a zona de conforto, deita no fundo do navio, fica de boa no fundo do navio. Só que Deus resolve dar uma sacudida lá na zona de conforto dele. Envia uma tempestade. E nessa tempestade os marinheiros vão pegar Jonas, porque ele mesmo fala, no versículo anterior do capítulo 1, me joguem no mar, que o mar vai cessar, porque eles sabiam o porquê o mar estava agitado. Os marinheiros, então, depois que oram a Deus, mesmo sendo pagãos, eles oram a Deus e pegam Jonas e jogam no mar. E é exatamente o contexto desse versículo 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aquele peixe foi uma condenação na vida de Jonas? Não. Foi o livramento do próprio Deus. Porque o próprio Deus deu ordem a esse peixe grande que fosse lá e engolisse Jonas. Porque tinha que tratar com ele. E nós vamos ver como foi esse tratar no decorrer da oração de Jonas. Bem? E logo no primeiro versículo, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, né?
e veio essa tempestade, esmareia, joga ele para fora. Ele fez isso por quê? Porque a morte era inevitável. Eu vou orar. Porque se eu não orar, o fim é certo. Sabe aquela hora que você está numa situação que você fala assim, eu não tenho uma segunda alternativa a não ser fazer isso? Era o que Jonas estava passando ali. Agora era orar ou orar. E no verso 2 a gente observa que ele fala, na minha angústia clamei ao Senhor. Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Deus permitiu que a angústia tirasse Jonas da zona de conforto, mexesse com a estrutura dele. E quantas das vezes não é assim conosco, irmãos? Em vez de a gente estar ali, procurando oração, dia por dia, no amor, na graça, na calmaria do Senhor, a gente permite que a coisa vai esquentando, vai aumentando, vai aumentando. E quando chega aquela angústia que aperta o peito, que não tem mais corrida, você vai para onde? Para os pés do Senhor. E que nós possamos a cada dia mais buscar o Senhor, irmãos, em amor. Não esperar chegar a situação de dor para se prostrar aos pés do Senhor. Porque oração é isso, oração é você ter comunhão com o Pai. É um relacionamento fraternal entre filhos e pais. Não precisa esperar chegar à fase da angústia para nós procurarmos o Senhor. Nós temos liberdade, nós temos acesso ao nosso Deus a todo instante, a todo momento. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos orar sem cessar e a todo momento. Não precisamos esperar a angústia chegar para nós nos posicionarmos. O versículo 3 nos diz assim, quem tiver a Bíblia aberta, acompanha aí, irmãos. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Aqui nesse versículo de oração, Jonas cai em si e reconhece o quanto ele é pequeno, o quanto ele é dependente de Deus, o quanto sem Deus nós não somos nada. Irmãos, tudo que nós tivermos sem a presença de Deus vai acabar. Nós podemos até achar, nossa, está sobrando, nossa, estou na bonança, nossa, que alegria. Vai acabar. Se Deus não estiver conosco, vai acabar. Porque a presença de Deus é que vai fazer com que nós temos nas nossas mãos, fique firme, que permaneça. Então, Jonas ele passou por essa situação, Ele foi lançado na profundeza, E ele reconheceu que sem Deus ele não era nada. Então, nós precisamos priorizar tempo com Deus. Precisamos ter tempo para estar no secreto com Deus. Precisamos ter tempo de oração. Precisamos nos entregar a palavra. Priorizar tempo de excelência com Deus. Não é quando eu tiver tempo, eu vou parar para fazer oração, para ir para o secreto, ou para falar com Deus, ou para me prostrar. Não. É quando sobrar tempo do meu tempo de excelência com Deus, eu vou fazer o resto. A gente tem que priorizar Deus nas nossas vidas. Porque Deus tem nos priorizado. Nós não estamos aqui, então Ele tem nos priorizado. Então nós temos que a cada dia priorizar Deus nas nossas vidas. E aqui, Jonas, ele reconheceu, que Deus lançou ele na profundeza das águas. E ele reconheceu que ele era pequeno, dependente de Deus. E quem é Deus? Soberano. Deus pode todas as coisas. Ele poderia ter evitado isso lá quando Deus revelou a palavra para ele. Eis que aqui, Senhor, e fizesse o que Deus pediu. E assim somos nós também. Quantas das vezes Deus nos pede para fazer algo e nós queremos fazer do nosso jeito, do nosso jeitinho. E não é do nosso jeitinho, é do jeito que Deus nos pediu. Não, porque eu quero fazer a lei. Não faça a lei. Faça aquilo que Deus colocou na sua mão. Permita Deus ser Deus na sua vida. A cada dia mais nós temos que deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. E não querer dar passos maiores. Se Ele confiou algo nas nossas mãos, nós temos que fazer. E fazer com excelência. Amém? No verso 5, 4. Versos 4. Então, oração de Jonas, verso 4. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o seu santo templo? O interessante aqui, irmãos, que Jonas, ele está sentindo saudade de Deus, saudade da presença de Deus. O templo
fechadas, inclusive a nossa. Nós ficamos em casa, quanta saudade nós tínhamos de estar na igreja, quanta saudade nós tínhamos de estar em comunhão uns com os outros, quanta saudade nós tínhamos de sentar no banco. Hoje, a igreja está aberta, em todos os dias que nós temos programação, e às vezes a gente vem quando dá. Quando dá. Então nós temos que voltar a priorizar as coisas de Deus, né? Jonas sentiu saudade da casa de Deus porque na situação que ele está. E às vezes é assim mesmo, quando você está no leito do hospital, o que você vai mais sentir é a saudade do tempo, saudade da presença do Senhor. Ele está, em qualquer lugar que você estiver, ele está, mas é diferenciado, irmãos. Você está aqui na casa do Senhor, tem um diferencial. Quando você está no secreto sozinho, orando com Deus, você tem aquele momento é gostoso, mas você quer vir para a igreja, você quer compartilhar, você quer, quando você abre com um problema, você dá um abraço, você estende a mão, porque às vezes pode acontecer com a gente também. A gente precisa de um abraço, né? Nós somos pessoas relacionais, nós precisamos estar vivendo em unidade, precisamos estar vivendo como corpos bem ajustados. E é exatamente nessa situação aqui que Jonas sentiu saudade de Deus, saudade da comunhão com Deus, de estar perto dele, de conversar com ele, né? A todo instante. Então é tempo de nós despertarmos, né? E reconhecer que nós precisamos de Deus. Não é só um momento de luta, dificuldade, adversidade. É em todo momento, em todo instante, né? É ter uma constância com Deus, né? É sempre, levantou de manhã, de tarde. Tem uma constância, uma vida de constância com Deus. Isso é intimidade, isso é relacionamento. Amém? Amém. Então nós vamos ver a oração de Jonas no verso 5 e 6. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu. Então aqui no final ele fecha com chave de ouro, né? Ele ainda reconhece quem era Deus, o Senhor da vida dele, né? Então aqui Jonas, ele se tornou, a gente pode perceber, as águas me cercam até a alma. Aqui nós percebemos que Jonas se tornou prisioneiro do mar. Ele era prisioneiro do mar e em situação mais difícil ainda. Ele estava dentro do ventre de um grande peixe, né? E a gente para imaginar, irmãos, esse cenário. Jonas dentro de um peixe. Ali com certeza tinha restos de animais em decomposição, né? Com certeza deve ter lá matando aquelas enzimas, né? Que quer destruir tudo que está ali dentro, né? Cercando Jonas. E como que Jonas está? Como que Jonas está, irmãos? Guardado por Deus. Nada acontecia a Jonas, porque neste momento Jonas estava guardado na profundeza da graça de Deus. E nós vimos terça-feira, né? A graça de Deus é quando Deus faz algo por nós que nós nem merecemos. E ele estava lá, guardado, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Não era para Jonas ser desfeito, né? Andar no meio daquele monte de coisas em decomposição. Não era para nada tocar na vida de Jonas. Jonas estava ali imune, porque Deus estava guardando. Deus estava com ele, estava dando deu uma ordem ao próprio estômago daquele peixe. Não toque em Jonas. E Jonas esteve ali o tempo todo. E a gente pode notar que ele estava lúcido. Porque o tempo todo ele orava lá dentro. Então ele estava lúcido, né? Estava ali percebendo as situações que estavam acontecendo, né? E Deus resolveu guardar Jonas na graça dele. Versículo 7. Oração de Jonas, verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no seu santo templo. Nossa, como que é interessante, a gente pode perceber aqui que Jonas se lembrou de Deus, né? Fala para os seus irmãos aí, do lado aí, que tu, irmão, não esquece de Deus não. Não esquece de Deus não, porque Deus não esquece de nós, né? Em tempo algum. E o interessante, irmãos, que muitas das vezes a gente foge do secreto. Aí Deus, ele sabe como nos levar para o secreto. E ele levou Jonas para o secreto à força. Ele escondeu Jonas do próprio Jonas. Jonas quis esconder de Deus.
Deus. Deus falou com ele: vamos brincar de pique-esconde, vamos ver quem esconde melhor. Eu vou esconder você de você mesmo. Jogou ele lá dentro do peixe. E ele falou assim: saber, Senhor, o que eu vou fazer? Que direção tomar? Então, se a gente pode perceber que o ventre daquele peixe se tornou secreto, o quarto secreto de Jonas. Ele não tinha tempo para lá fora, para ele dar no barco, ou ele estava andando em direção contrária, porque Deus mandou a palavra para ele. Então ele ia lá onde? Dentro do ventre do peixe. O ventre do peixe se tornou o quarto de oração de Jonas. Eu quero compartilhar com vocês, irmão, o que aconteceu na minha família. Meu irmão, ele era, agora não é mais, gesseiro. Eu quero mostrar para vocês como ele também passou por um quarto que não foi nada agradável. Ele sempre contratava pessoas para trabalhar com ele, né? Companheiros, né? E nesse negócio de misturar, irmãos, a palavra de Deus diz que as más companhias, elas corrompem, as bons direcionamentos. E quando ele vai contratando pessoas diferentes, pessoas de má índole, de má personalidade, e a gente tem um conselho: não faça isso, não faça isso. Não, eu sei. E a igreja só afastando a igreja, mas em movimento com os amigos novos que estavam arrumando. Um dia, teve uma briga no sinal, ele parou e ele foi preso. Acusavam ele de assalto à mão armada. Nós da família, nós conhecemos a índole do nosso irmão. Sabia que ele não mata nem barata, não. O danado é medroso, mata nem barata. Eu falei: mão armada com arma? Meu irmão? Aí nós ficamos aqui com isso, mas agora está mandando a pessoa errada. Será, Senhor? Será? Porque é assim: diga com quem tu anda, com quem tu endurece. Porque você não é uma coisa, mas se você começar a andar demais com quem nós somos influenciáveis. Precisamos ter cuidado com quem nós estamos andando. E nessa brincadeira, meu irmão foi parar na delegacia. Da delegacia, nós fomos lá, conversamos o que tinha para conversar. Ele foi parar lá no Seresta. Ele ficou 15 dias no Seresta, irmãos. E nós não sabíamos o que fazer para tirar de lá. Ele tinha feito tudo que podia. Quando era dia 14, para fechar o dia 15, ele chega na minha irmã, do nada. Assim, nós preocupadas, tentando ligar para um para outra, ele chega e bateu na porta. Aí eu ficou: como assim? Aí ele contou para nós que na cela que ele estava, os presos falaram com ele assim: vai chegar um prisioneiro aqui, você vai dar 8 chuchadas nele. Você está de boa, ninguém tem maldade com você, porque alguns te conhecem, mas é 8 chuchadas bem dadas que nós vamos querer aqui no show. E assim, irmão, lá você não tem escolha não. Ou faz. E você conta para nós. E nós assim, deram para caber comida. Aí, irmãos, aí buscaram aquela faquinha, ele explicou no anal, é tipo uma faquinha, você viu? Tipo chute. E colocou na mão dele. E ele nos disse que encostou no canto, pegou a camisa dele e jogou na cabeça, porque ele não pode nem chorar lá, porque ele não pode ser fraco, não é fraqueza. Ele jogou a camisa na cabeça para não chorar e falava: Senhor, me perdoa. Senhor, eu vou voltar para sua casa. Senhor, eu fiz errado, eu não quero essa amizade, eu quero o Senhor. Eu amo o Senhor, Deus. O Senhor sabe que o Senhor dá no coração. O Senhor sabe que tudo que eu estou fazendo é artificial. O Senhor foi orando, e prometeu. E durante essas orações, irmãos, para Deus não é possível. E não tem uma oração que Deus não ouça, irmãos, desde que seja feita de coração. Dizendo que aquele momento de oração ali, com a cabeça baixa, orando, e não podia chorar, segurando, chegou um guarda e bateu na cela. Falou com ele: Fernando, por favor, não siga. Aí ele saiu da cela, assim, já aliviado, né? Deixou o negócio lá no outro lado, que é a calchucha lá, deixou no canto e seguiu o policial. Aí levaram ele para a sala, aí explicou: nós voltamos à fita lá da filmagem, realmente você não estava no assalto. Então você vai passar naquela sala lá, que você deixou todos os documentos, carteira, tudo que você deixou lá, você vai passar lá, pegar e você está liberado. Foi o momento em que ele chegou lá em casa, irmãos. Então, meu irmão, ele experimentou o quarto secreto dentro de uma cela. Irmãos, eu não consigo nem imaginar uma situação dessa. Mas que deva ser confortável, não deva. Porque ele estava misturado de meio de vários tipos de pessoas, né? Às vezes pessoas que ele nem estava preparado para estar no meio ali, irmãos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, né? Não precisa nós deixar que Deus nos dê uma situação extrema. Nós temos liberdade para ir para o secreto com o Senhor, para estar
relacionamento, irmãos. Eu mesmo vou falar sobre oração, vai falar oração, mas é muito chique, oração isso. Irmãos, você tem que parar de querer complicar as coisas de Deus. Oração é você falar com Deus. E Deus quer isso que nós temos comunhão com Ele todos os dias. Acordou? Comunhão com Deus. Está andando de dia? Comunhão com Deus. Está tomando seu banho? Comunhão com Deus. Está dirigindo o trânsito? Comunhão com Deus. Chegou no serviço? Comunhão com Deus. Voltou para casa, vai jantar? Comunhão com Deus. Vai levar comunhão com Deus. É uma oração constante a todo momento. Porque se Ele quiser nos levar a um lugar forçado, para nós irmos para o secreto dele, Ele vai deixar. Às vezes tem um leito do hospital. Às vezes a pessoa não quer saber nada com Deus. Está ali no oba-oba, nada de compromisso. Deus permite uma situação contrária na vida dela, para ela parar no hospital. Ali ela vai se quebrantar. Ali ela vai se entregar. Ali ela vai querer a presença do Senhor. Ali ela vai almejar estar na casa do Senhor. Ela vai almejar comunhão com os irmãos. Então quando chega o irmão para visitar, ela se pergunta: ai, não ora por mim. Ai, não ora por mim. A equipe dos 6 horas para mim. Tem uma equipe aí que fala 6 horas, mas eles não querem saber da casa do Senhor. Eles não querem saber de compromisso com Deus. Mas Deus é misericordioso. Deus é cheio de amor e graça, e nós também temos que ser. Porque nós o servimos, né? Nós não estamos aqui para apontar dele, nós estamos aqui para estender a mão, né? Quem tem poder de julgar é só o nosso Deus, nós não temos. Nós temos o poder de abraçar, de falar: eu te amo, vem como está, né? E quem vai fazer a mortificação é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus, né? Então a gente pode perceber aqui no verso 7 que aquele peixe se tornou o quarto de oração de Jonas, né? E nós não precisamos fazer isso, né, irmãos? Como meu irmão, a cela ali se tornou o quarto de oração, porque ele procurou com a própria mão, né? Muito triste, mas infelizmente foi uma verdade. Nós vamos ver agora o verso 8 e o verso 9. Amém? Oração de Jonas, verso 8 e 9. Os que adoram ídolos vãs abandonam aquele que é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. Aqui no verso 8, irmãos, os que adoram ídolos vãs abandonam aquele que é misericordioso. Eles estavam se referindo àqueles marinheiros. Eles adoravam outros ídolos vãs, e eles ainda tiveram a coragem. A gente faz lá uma recapitulada do capítulo 1, que eles falam com Deus: Deus, não coloca a morte desse homem sobre nós, não. Eles adoram ídolos estranhos e ainda tem esse discernimento dessa oração. E Jonas nem orou. Jonas conhecia o Deus da misericórdia, o Deus da graça, mas nem orou. Então, às vezes, nós temos que ficar ligados no trono, irmão, que as coisas têm passado perto de nós despercebidas. E nós tínhamos que orar constantemente, exatamente por causa dessa área. E no 9, mas a voz do agradecimento, né? Irmãos, agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Irmãos, Deus não resiste a um coração quebrantado. Aqui Jonas se quebranta, né? E ele reconhece que quando ele entrou naquele barco, automaticamente ele virou as costas para Deus, né? Deus vê a palavra, ele dando uma direção aonde ele devia ir. Ele vira as costas para a palavra de Deus e entra no barco, e ele decide tomar um rumo diferente por conta própria, né? E a gente não deve fazer isso, né, irmãos? A palavra de Deus, dizendo no Apocalipse, ele está aqui para nos orientar. Porque assim como Jonas fez, nós também possamos cair no erro como esse. Então a palavra nos orienta, não faça isso. Por isso nós temos que estar nos alimentando da palavra do Senhor todos os dias, irmãos. Porque ela é direção para nossas vidas. Ela é uma bússola para nossas vidas, né? É a todo momento reconhecer que nós somos dependentes do Senhor. E que a palavra dele tem nos direcionado dia após dia, né? E ele faz um renovo, uma aliança com Deus. Ele faz 2 tipos de oração: uma oração de agradecimento e uma oração de arrependimento, né? E na parte B aqui do versículo 9, ele conclui a oração fazendo uma das mais belas declarações. Uma das declarações que nós deveríamos levantar todo dia, enquanto Deus nos desse o fôlego de vida, e falar: ao Senhor pertence a salvação. Quando ele fecha essa oração, irmãos, ele move o coração de Deus. O que Deus queria com Jonas era exatamente isso. Não era para ferir, não era para magoar, não era para maldade, era só para tratar com ele.
no verso 9, aqui já não é mais a oração de Jonas. Jonas fecha a oração dele aqui. Ao Senhor pertence toda a salvação. No verso 10, aí já entra a parte do próprio Senhor. O Senhor falou ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. Preste atenção. No versículo 17, do capítulo 1, o Senhor dá uma ordem para o peixe engolir Jonas. Olha para mim, leva para com Deus a minha graça que eu vou tratar com ele. Aqui no versículo 10, depois que ele se quebranta, que ele reconhece quem ele é, que ele reconhece que ele é pequeno, que ele depende de Deus, que ele não pode nada, que Deus pode todas as coisas, que na mão de Deus está a salvação, Deus fecha com chave de ouro com ele. Deus aqui dá uma ordem para o peixe. A natureza, ela obedece a Deus. Põe Jonas para fora. E o peixe faz o quê? Vomita Jonas na praia, E Deus dá uma ordem e ele vai vomitar Jonas para fora. De que maneira, irmãos? Vivo, intacto, do jeito que ele engoliu. Porque Deus é Deus. Ele tem esse poder. E é na mão desse Deus que nós estamos a cada dia. E é na mão desse Deus que nós colocamos a nossa família. É na mão desse Deus que nós colocamos os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas vidas, as nossas incapacidades, porque nós sabemos que o que nós não podemos fazer, Ele vai fazer por nós. É só fazer como Jonas. Reconheça que na mão dele está a nossa salvação, Porque Ele muda o nosso cativeiro, Ele muda a nossa história, E é assim, irmãos, é o de repente de Deus. O pastor tem falado muito essa frase. É o de repente de Deus. De repente Deus vem para nos surpreender e para mostrar para Ele que Ele é Deus, A gente parar para analisar, irmãos, hoje é dia 15 de dezembro. Falta exatamente 16 dias para acabar o ano. 350 dias já se passaram. E nós estamos aqui na igreja, irmãos. Será porque nós somos bons? Nós não somos bons. Bom é Deus. E Ele tem nos agraciado com esse presente, de estarmos vivos. Estarmos vivos é um presente de Deus. Nós temos que reconhecer a cada dia que Deus é bom e que a bondade dele, a misericórdia e a graça tem nos acompanhado a cada manhã. Tem estado conosco, tem nos deixado, permitido levantar das nossas camas. Porque se Ele quiser, irmãos, nós podemos deitar hoje e amanhã nem levantar mais com fôlego de vida, Mas como Ele tem propósito nas nossas vidas, nós ainda temos muito que somar no reino de Deus. Ele ainda permite que nós levantemos da cama. O dia que Ele falar assim, irmã Lucinha já cumpriu o combate dela, vou recolher o fôlego de vida dela para descansar. Ele vai fazer isso. E como o hino que nós cantamos, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, vai continuar sendo Deus. Se eu levantar amanhã, Ele é Deus. Se Ele recolher meu fruto de vida, Ele também é Deus. Porque eu sei que quem eu tenho crido, É nessa visão que nós temos que ver a cada dia. Deus está no controle de todas as coisas. E assim como Jonas, nós devemos orar independentemente da circunstância. Independente, irmãos, do que esteja acontecendo. Ore. Oração tem que ser a nossa primeira reação. Abraão e Isaac foram no deserto. Daniel na cova do leão. Paulo e Silas orou na prisão. Os discípulos oraram no bar. Jesus orou lá no jardim. E Jonas orou dentro do vidro de um peixe. Irmãos, então que nós possamos a cada dia, não importa o lugar, o que importa é que nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que entregar nossa vida ao Senhor, nós temos que fazer de oração, irmão, o nosso estilo de vida. Nós somos pessoas que oram, não precisa ninguém pedir. Orar tem que ser o desejo do nosso coração, irmão. Orar em amor.